Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa sacola. Ela é no ponto tela, com fio de malha, feita em crochê. É uma bolsa sacola bem grande, com alça detalhada, que vocês podem observar aqui. E ela é muito fácil de fazer. Você pode usar ela para ir na praia, piscina, ir ao supermercado, carregar seus novelos de lã, aonde você quiser. Durante o vídeo eu darei algumas dicas e o pulo do gato. Vamos ensinar a fazer ela por completo. Você pode fazer do tamanho que você desejar. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Você vai precisar de fio de malha ou fio de algodão, o fio que você desejar, uma agulha de crochê compatível com o fio. Eu vou usar a agulha 4.5, tesoura e fita métrica, pois nós vamos trabalhar em centímetros, sem a necessidade de contar os pontos. Marcadores. Vou trabalhar com fio de malha. Esse fio de malha, ele é um tecido furadinho, mas pode ser aqueles comum, tá? Qualquer fio de malha que você tenha. A largura desse fio de malha, ele é de 1 centímetro. Vamos iniciar fazendo com correntes. Vou fazer aqui o número de correntes até a largura desejada do fundo da minha peça. Vou fazer mais 2 correntes, laço o fio e contando da agulha, 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, laço o fio, conto 1, 2 de baixo, na terceira eu insiro a agulha e faço um ponto alto. 1, 2 correntes, pulo 2 de base, na terceira eu faço um ponto alto. Nós chegamos aqui, então veja que só tem 2 pontos, não dá para fazer pular 2 e fazer 1, né? E nós começamos desse jeito, e eu quero que terminar desse jeito, então eu faço mais um ponto alto, sem pular ponto nenhum. Eu fiquei com o início e o final igual. Sobrando correntes aqui no final, você vem, puxa o fio, por isso que eu não conto, porque eu posso fazer esse pulo do gato, e arrematei, olha. Depois é só cortar esse fio. Ficamos com o número exato de pontos. Então, não se preocupe em contar pontos. Vou subir 1, 2 correntes. Eu sempre subo 2 correntes. Giro o meu trabalho, laço o fio e nesse primeiro ponto que está aqui, eu faço um ponto alto. Vejo que o meu trabalho não vai ficar com aqueles buracos aqui, ele vai ficar certinho o ponto. Vocês vão perceber isso nas próximas carreiras. 1, 2 correntes, laço o fio em cima desse ponto alto de base, bem no meio, embaixo desses 2 elos da corrente, insiro a agulha, laço o fio e termino de fazer meu ponto alto. 1, 2 correntes, vou no próximo e faço ponto alto. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E agora, nós subimos aqui 2 correntes, né? Laço o fio na última corrente de cima, você insere a agulha, laça o fio e puxa, e faz um ponto alto. Veja que ele ficou direitinho, veja bem, 1, 2 correntes. Giro o meu trabalho, laço o fio e nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto. Canto perfeito, certo? 2 correntes e agora em todas as carreiras você vai fazer assim.
Então, olha só que lateral bonita que vai ficar esse ponto. Então, aqui está a nossa peça. Nós terminamos aqui no canto. Eu vou fazer 1, 2 correntes. 2 correntes, eu levantei o ponto. Eu vou fazer mais 2 correntes, então são 4 correntes no total. Laço o fio e bem na direção dessa carreira aqui, da penúltima carreira, eu insiro a agulha bem aqui no ponto, embaixo dessas alcinhas laterais que estão aqui. Pego essa daqui, a da frente, e a de trás, dessa maneira. Laço o fio e faço um ponto alto. Ele vai ficar deitadinho assim, mas depois você vai ver que ele vai pegar a posição certinha, tá? Agora, nós vamos fazer 1, 2 correntes. Nessa outra direção, desse ponto aqui da lateral, nós inserimos a agulha, laçamos o fio e fazemos um ponto alto. 1, 2 correntes. E assim, nós vamos fazer por todos os nossos pontos, por toda a carreira, até chegarmos no final para eu mostrar para vocês como é que vira o ponto. Então, veja bem que ele fica direcionado, esse ponto alto, na direção da carreira, quando você fez ela em pé, ok? Vamos continuar até o final. Penúltimo ponto, 2 correntes. No último ponto, ou seja, no ponto inicial, né? Um ponto alto. Giro o trabalho. Agora, eu faço 2 correntes e já vou aqui em cima. Tem 2 pontos aqui, não tem? Eu pulo esse primeiro e vou no segundo ponto. Insiro a agulha bem debaixo aqui de onde a gente começou o ponto. E faço um ponto alto. Para que ela vire para cima com buque. 1, 2 correntes. Vou no próximo ponto alto. Não pego aqui, mas pego dentro do ponto alto. Porque aqui foi o início do nosso trabalho. Se a gente pegar aqui, ele vai levantar um buraquinho. Eu não quero que levante, então eu pego bem no meio do ponto alto. Já vou conduzindo esse fio para ir arrematando. 1, 2 correntes. Vou no próximo ponto alto, bem no meio dele. E faço um ponto. 1, 2... No penúltimo, 1, 2, pulo esse primeiro ponto alto dos 2, vou no último, pego bem aqui na lateral, pegando as 2 alcinhas, laço o fio e levanto num ponto alto. 2 correntes, giro o trabalho. E agora aqui, ao invés de eu pegar aqui, eu já pulo essa parte e vou nessa carreira de baixo, igual a gente fez desse outro lado. Insiro a agulha bem no meio da carreira e faço um ponto alto. Novamente, agora a gente continua fazendo como a gente fez desse outro lado aqui, nessa outra lateral, no comprimento, no caso, né? Chegamos aqui no ponto. Nós iniciamos aqui. Lembra? 2 correntes, mais 2 virou 4. Então, quando eu chego aqui, eu faço apenas 2 correntes, conto 1, 2. Na segunda corrente, eu insiro a agulha, sobrou 2 correntes, laço o fio e puxo por dentro. Então, aqui nós terminamos o nosso canto. Agora, a nossa peça vai começar a subir. Então, você faz assim: 1, 2, 3, 4 correntes é o inicial de todas as carreiras, tá? Laço o fio em cima do próximo ponto alto, você faz um ponto alto.
Não é necessário marcar, porque aqui é o início do ponto. Mas, se você quiser marcar, você vai colocar aqui o seu marcador, para você saber que foi aqui que você iniciou, tá? Quando a gente chegar aqui nesse último ponto, a gente só faz 2 correntes e coloca na segunda corrente aqui, sobe mais 4 correntes e continua. E assim, nós vamos agora fazendo a nossa peça apenas ponto sobre ponto. Ou seja, quando chegarmos aqui, é apenas um ponto em cima desse, 2 correntes, um ponto em cima desse, 2 correntes, um ponto em cima desse. Não tem aumento, não tem diminuição. E assim a gente vai girando o trabalho até chegarmos aqui nessa nossa marcação. Todas as carreiras são dessa forma, repetidas, até a altura desejada da sua peça, tá? É você que vai decidir a altura que você quer. O fundo dela, você pode fazer quadradinho, você pode fazer maior. Se você quiser fazer, por exemplo, até um tanto de peça aqui, vou virar aqui para vocês verem. Girou aqui, você fez um tanto de carreira até aqui, tem que ser o mesmo número da metade para metade, tá? Então, você gira aqui, depois é só você fechar, você fez uma bolsa quadradinha para você carregar pequenos objetos numa caminhada. A outra parte pode ser uma tampa. Chegamos aqui, então, no tamanho desejado. No final do vídeo, eu vou tirar todas as medidas para vocês verem, tá? Nesta primeira carreira, eu quero ajustar um pouco aqui a boca da minha sacola, o fechamento dela. Então, nós vamos fazer assim. Eu já fechei o ponto aqui, vou fazer uma corrente. Entre um espaço entre um ponto alto e outro, eu vou pegar nessa corrente central e faço um ponto baixo. Vou no ponto alto e faço um ponto baixo, pegando sempre no meio da corrente. Vou aqui, olha, no meio dessa corrente e faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Você escolhe qual corrente você quiser aqui do entremeio, mas quando você faz assim, perceba que uma corrente, ela fica bem no meio aqui da peça. Então, você pula essa daqui, né? Vem nessa do meio, insere a agulha bem no meio dela e faz um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Sempre pegando no meio da corrente, para que ela fique esse friso aqui embaixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer por toda a volta da nossa peça. E você vai perceber que nós vamos ajustar um pouco essa boca aqui da nossa bolsa. Ok? Vamos continuar. Uma carreira feita, não diminuiu muito, é pouquinho, só que ela diminui, tá? Só para dar uma leve fechada. Agora, nós chegamos aqui no final dessa carreira. Você vai fazer o seguinte, você vai levantar esse fio no primeiro ponto que você fez aqui da carreira, pega essa corrente que está solta, laça para trás, puxando com a agulha desta forma. Vem com a agulha, o ponto ele tá assim, olha, o ponto ele é feito com 2 hastes assim, tá vendo? Então, você vem com a agulha dentro desse ponto anterior, embaixo da corrente, laça o fio, regula ele um pouquinho para não ficar muito solto, passa o fio por dentro do elo e por dentro do ponto, assim. Agora, eu faço uma corrente, eu venho no próximo ponto, bem no meio do ponto, insiro a agulha, laço o fio e levanto.
Vou no próximo ponto, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Vejo que o ponto ele tá assim, eu pego bem no meio das duas perninhas dele, laço o fio e levanto. Ele vai ficando um ponto centrado, porque nós estamos colocando dentro do ponto. Por isso, não aperte muito o ponto de baixo, da carreira de baixo, para poder inserir a agulha com mais leveza, né? Eu apertei muito, olha, ele vai ficando assim. Fizemos duas carreiras, a marcação está aqui, porque o fundo, ela foi desse jeito, né? Então, a lateral também é. Mas, nós vamos deixar ela bem retinha e vamos fazer a marcação onde a gente vai colocar a nossa alça. Você vai pegar a sua peça, vai dobrar ao meio, ela fica desse jeito. Aqui no meio, aonde você dobrou, você vai colocar uma marcação aqui e outra desse lado, para você saber onde que é o meio, ok? Voltamos a peça aqui. Então, aqui é bem o meio da sua bolsa. Se você quiser usar uma fita métrica e medir a distância para ter uma certeza, vamos lá. A largura da minha bolsa total, ela ficou em 60. A metade dela é 30, certo? Agora, você vai medir a metade do 30. A metade do 30 é no 15. Você tira essa marcação aqui do meio ou coloca outra marcação. Vai no 15 e coloca a marcação aqui no 15. Da mesma maneira, você vem desse lado, coloca aqui no meio, né? E quando chegou no 15, você coloca a marcação. Para saber de onde vai sair a sua alça. Posicionando assim, na mesma direção, a parte da frente com a parte da costa, você vai colocar uma marcação na mesma posição que está essa marcação, na parte de trás, e deste lado a mesma coisa, para a gente saber aonde que a gente vai subir a nossa alça, ok? Vamos continuar. Nós paramos aqui, certo? Vamos no meio do próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo ponto, até a gente chegar na nossa marcação. Se você quiser colocar outro tipo de alça, com mosquetão, né, com aqueles clipes, você pode colocar também. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, eu cheguei aqui na minha marcação, eu vou tirar a minha marcação daqui, eu faço um ponto onde está a marcação, e agora eu vou subir correntes. Vou subir o suficiente de corrente até o tamanho desejado da minha alça. Em centímetros, eu fiz as correntes sem esticar, tá? 58, vou fazer mais 3 até chegar nos 60 centímetros. Você deixa marcado num papel para você fazer a outra alça igual, tá bom? Volto com a minha peça na marcação, deixo as correntes bem certinha para não ficar torcida. E venho até a marcação, até a segunda marcação. Tiro ela daqui, insiro a agulha bem no meio do ponto, laço o fio e faço um ponto. Vou fazer ponto sobre ponto, dando toda a volta na minha peça,
até chegar nessa outra marcação aqui de trás, porque aqui é lateral, ok? Fiz toda a volta, a alça ficou daquele lado, dei a volta aqui no canto, né? Cheguei aqui na marcação, tiro a marcação, insiro a agulha, faço um ponto, e agora eu vou fazer o mesmo número de correntes que eu fiz do lado de lá, porque as duas alças têm que ficar na mesma altura. Pula esse espaço e põe a corrente, segura a corrente nesse ponto aqui. Eu volto mostrando para vocês. Mede direitinho as duas alças para ver se elas ficaram do mesmo tamanho. Venho na marcação, tiro a marcação daqui, insiro a agulha no ponto, laço o fio e faço um ponto aqui. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto até o início aqui da carreira, onde a gente começou. Eu tirei a marcação daqui, porque eu sei onde tá, mas é bom que vocês deixem a marcação para vocês não se perderem nessa etapa, tá bom? Então, agora é só ponto sobre ponto até a marcação. Vou inserir a agulha debaixo do próximo ponto, esse ponto aqui. Puxo o fiozinho, né? Insiro a agulha. Laço o fio, passo ele para trás. Venho nesse ponto que eu fiz aqui, ó, que tá embaixo do fio, o último ponto que eu fiz. Insiro a agulha, ajusto, laço o fio e levanto. Agora, nós vamos fazer ponto baixíssimo. Então, insiro a agulha, laço o fio e tiro de uma vez só. Insiro, laço o fio e tiro de uma vez só. Até chegarmos ali um ponto antes das correntes da alça. Então, veja bem. Ponto baixíssimo, olha, faltam 2 pontos aqui, eu pego o penúltimo e faço um ponto baixíssimo. Eu cheguei perto da corrente, então agora eu faço um ponto sobre ponto, ponto baixo. Agora, as correntes estão todas desse lado, não é? Porque eu falei para desenrolar. Vamos iniciar nesta primeira corrente, insiro a agulha nela, laço o fio e faço um ponto baixo. Vou na próxima, insiro, laço o fio e faço um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo em cada corrente que está aqui na nossa alça, para que ela fique certinha. Então, vamos fazer por toda a alça assim, e ela vai ficando desta maneira, tá? Essa é a primeira carreira dela. Contorno da alça feita, chegamos aqui no último ponto baixo, certo? Então, eu venho nesse próximo ponto, não nesse que subiu, nesse próximo ponto, insiro a agulha nele, laço o fio e trabalho com ponto baixíssimo. Vamos fazer o ponto baixíssimo até chegar aqui nessa alça. Vamos fazer novamente toda essa alça igual nós fizemos aqui, voltar em ponto baixíssimo até chegarmos aqui nesse início, onde a gente começou o ponto baixíssimo, que fica a nossa marcação, ok? Então, agora é só repetir, e depois nós vamos dar continuação nessa alça. As duas alças feitas, do mesmo tamanho, não é? Chegamos aqui no início do trabalho, onde a gente começou com ponto baixíssimo, insiro a agulha bem no meio do ponto baixíssimo, laço o fio e levanto. Agora, nós vamos fazer em espiral, sem marcar nada, né? Venho no próximo, ponto baixíssimo, insiro a agulha, laço o fio e faço ponto baixíssimo, tá? Quando chegamos aqui na nossa alça, veja bem, tem um ponto aqui, eu faço ele em ponto baixíssimo, venho na alça, ao invés de eu pegar no meio aqui, aqui atrás da alça tem esses pontos aqui, certo? Do ponto baixo, né? Então, eu insiro a agulha nesse ponto que fica atrás dessa corrente. Laço o fio
e faço um ponto baixo. Vou no próximo, nessa parte aqui, veja bem, as duas alças da corrente estão aqui, você vira a alça aqui do lado de trás, tem essa parte aqui, que é a segunda parte. Laço o fio e faz um ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a alça, por todo o trabalho. Dando a volta na alça, chegando aqui no ponto baixíssimo, subindo aqui na outra alça, fazendo igual e retornando aqui até o início. Deixa eu colocar a marcação, que ela some aqui quando a gente faz espiral, ela some essa marcação, sabe? Vou colocar aqui. E vamos fazer, você pode fazer então agora em ponto baixíssimo, em ponto baixo na alça, né? 1, 2, 3 voltas, quantas voltas você quiser, depende da grossura da sua alça que você quiser. Com esse ponto, você fazendo esse ponto, ela não vai ceder, ela pode até ceder um pouquinho, mas não vai ceder muito, tá? Porque é um reforço da alça. E olha como que ela fica bonita. Fica dessa maneira e atrás ela fica assim, tá? Vamos fazer e eu volto mostrando pra vocês como ficou e as medidas. Alça pronta, olha que gracinha. Toda a volta feita, chegamos na marcação, vamos fazer o acabamento. O último ponto baixíssimo está aqui. Eu venho por baixo do primeiro ponto da corrente, laço o fio, volto, venho por detrás, no meio do ponto aqui, do ponto de trás aqui, olha, onde está a corrente. Laço o fio e puxo para dentro. Ela fechou o último ponto, tá? Agora, é só vir com este fio para o lado avesso, passar por dentro de alguns pontos e ir arrematando o nosso fio. Passa por vários pontos para ir arrematando, tá? E você pode colocar um enfeite. Eu tenho um tecel que eu fiz aqui. Esse tecel, ele tem no total 23 centímetros. Aí é só amarrar aqui em uma das alças se você desejar. Se não, não é necessário. Você pode pôr o enfeite que você quiser na sua peça. Vamos para as medidas. No total da largura aqui, ela ficou com 60 centímetros. No comprimento, contando com o fundo até a borda de cima, ela ficou com 44. As alças, no total, eu vou medir desde a ponta aqui, girando. (64 centímetros). E de largura, ela ficou com 3 centímetros, ok? Então, veja como que ela ficou bonita. Olha o avesso dela, como que fica bonito também. Pegando do jeito que a gente pega o ponto, ela fica um avesso perfeito. O fundo dela ficou bem grande. Olha que legal. Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aula de hoje. E você que chegou até aqui o final, se você não é inscrito, se inscreva no canal e peça o ponto que você gostaria de aprender comigo. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!